E aí, pessoal da Ressurge TV, tudo bem com vocês? Segundou, né? Uma segunda diferente. Estamos acostumados aí na segunda-feira a ter um jogo de Série A, um jogo de Série B, estávamos acostumados a ter Copa do Mundo, mas segunda-feira, 9 horas, horário de Brasília, temos quem? Atlético Paranaense e Vitória em campo pelo jogo de ida da Copa do Brasil das oitavas de final. É isso mesmo. Torcedor rubro-negro, hoje tem Atlético Paranaense em campo. Jogo de ida, temos que fazer um grande jogo. Afinal, vale o caneco, né? O caneco que nós já temos. Vamos falar um pouquinho desse título lá em 2019, em cima do Internacional. E na época o Inter era treinado pelo Odair Hellmann, se não me engano. Então, 9 horas, lá na Arena da Baixada, o Atlético encara o Vitória. E vamos um pouquinho de retrospecto. Será que esses dois times já se enfrentaram na Copa do Brasil? E sim, esses dois times já se enfrentaram na Copa do Brasil 4 vezes, totalizando ali uma vitória do Atlético, 2 vitórias do Vitória e um empate. O Atlético enfrentou o Vitória lá em 1991, pelo jogo da primeira fase, classificação do Vitória. E em 2007, onde o Atlético reverteu o placar de 4-1 que o Vitória fez e classificou por 3-0 lá em 2007. E aí, qual é o retrospecto do Atlético Paranaense na Copa do Brasil? Bom, o Atlético a gente sabe que se tornou um time copeiro nesses últimos anos, né? Além da Copa do Brasil, nós temos a Sul-Americana, 2 Sul-Americanas, temos Campeonato Brasileiro, temos Paranaense, mas em questão de mata-mata, em jogos de mata-mata, o Atlético Paranaense sabe como jogar, né? Então, por isso que a gente sempre fala que o Atlético se tornou um time copeiro, onde ele segura o adversário, ele sabe como jogar dentro e fora de casa, e a expectativa é que amanhã seja um grande jogo, né? Afinal, segunda-feira, 9 horas da noite, tem que ser guerreiro. E estaremos lá, com toda certeza, para apoiar o Atlético nesse grande jogo. E falando um pouquinho do Atlético na Copa do Brasil, o Atlético já disputou 4 finais. Temos 3 vices em 1992, em 2013 e 2021, que por sinal em 2021 contra o Galo, a nossa torcida no jogo de volta fez uma baita festa. Lá nós tomamos uma goleada do Galo, em casa nós também perdemos, mas a festa que nós fizemos em campo ofuscou toda a vitória do Galo. E claro, né, em 2019 tivemos ali o título em cima do Internacional no Beira-Rio, com a Sirineta, como esquecer a Sirineta, né? O Marcelo Cirino fez um passe que nunca foi esquecido e nunca vai ser esquecido. E temos esse caneco. Falando um pouquinho do jogo, eu acredito que vai ser um jogo difícil, né? Afinal, o Vitória não vem pra brincadeira. Principalmente depois do último jogo do Campeonato Brasileiro, onde eles tomaram ali uma goleada do Palmeiras com 2 a menos, né? Que o pessoal ali não foi muito a favor das expulsões, enfim, né? Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, principalmente o jogo de volta. Mas eu acredito que, como eu falei nos últimos vídeos, né? O Atlético vem de uma constância boa, vem de um ritmo de jogo bom. O Odair Hellmann tem feito um excelente trabalho, excelentes substituições. Não sabemos o time que vai entrar em campo amanhã, hoje. O Atlético ontem, no domingo, treinou na Arena da Baixada na parte da tarde, finalizou ali a preparação para esse jogo contra o Vitória. Então não sabemos qual vai ser a escalação, vamos saber só uma hora antes do jogo. Temos o palpite ali, afinal, né, estamos mantendo a base ali com os mesmos jogadores. Acredito que não vai ter muita mudança nesse time do Odair Hellmann. É um jogo que precisa ser ganho em casa, né? O Atlético precisa fazer o trabalho de casa para levar a vantagem lá para o Barradão, que o jogo de volta já é na quinta-feira. Então a semana para o Atlético tá bem corrida, tá bem apertada. Porque hoje tem Copa do Brasil, quinta Copa do Brasil às 8 lá no Barradão e domingo 6h30 contra o Santos na Vila Belmiro. Mas esse jogo e o jogo de quinta a gente fala mais no próximo vídeo. Então, estou muito confiante para esse jogo de hoje.
Eu acredito que a gente consiga fazer um bom jogo, acredito que a torcida vai em peso apoiar o time. Afinal, estamos disputando ali mais um título, né? Sabemos que temos total capacidade de ir mais longe, sabemos que temos adversários difíceis, né? Como o Palmeiras da vida, tanto no Campeonato Brasileiro quanto ali na Copa do Brasil. A gente sabe que pode incomodar um pouquinho, mas como eu mencionei, como eu sempre falo, né? O Atlético é um time copeiro, o Atlético sabe disputar o mata-mata, o Atlético é um time carrasco, ele sabe como disputar esse tipo de jogo. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito movimentado, o Vitória não vem para brincadeira, temos que ficar atentos. Um golzinho a gente sabe que, né, pode mudar toda a história do jogo de volta lá, principalmente se for um gol do Vitória, mas eu chuto que vai ser uns 2-0. 2-0. E você, torcedor, comente aqui no chat do YouTube o placar pro jogo de hoje. Vai ser difícil, mas é aquele bordão que eu carrego em todos os vídeos quando eu venho falar de Atlético Paranaense, que se não é sofrido, não é Atlético, né? Então, vai ser sofrido, vai ser difícil, vamos lutar até o fim, né? Porque estamos em busca desse título, né? E como eu mencionei no último vídeo do jogo Atlético e Corinthians, ninguém dava nada pro Atlético nessa volta para a Série A. Foi uma Série B difícil. Em certos momentos ano passado eu achei que fôssemos cair para a Série C, não foi fácil, mas quando o Odair veio e mudou todo esse cenário, a gente conseguiu o nosso objetivo. Então realmente a gente subiu e eu jurava, eu comentei com várias pessoas, vários amigos, que eu achei que a gente fosse brigar lá na parte de baixo da tabela, que até a gente se reestruturar, até voltar ao normal, ia levar mais um tempo, mas não. O Atlético vem surpreendendo, tanto na Copa do Brasil, principalmente no Brasileirão, é o terceiro colocado, ficando atrás só de Palmeiras e Flamengo. Então, como eu vou falar assim, até o final do ano, se continuar dessa forma, mantendo a constância, né? A zaga tá indo super bem, o nosso meio, o nosso ataque. O nosso goleiro tá fazendo excelentes defesas. O Leozinho lá na frente tem feito toda a diferença. O Viveiros é o nosso artilheiro. E agora temos a contratação, que pode ser que estreie hoje, né? O Vargas. Tomara que venha para somar, para fazer um grande jogo. Uma grande temporada, né? Que precisamos. Precisamos de mais algumas peças ainda, mas o Atlético não comete essa loucura de contratar à torta direito qualquer um só para dizer que tem um a mais ali no elenco. Mas estou super confiante, ansiosa para daqui a pouco, né? Afinal, o jogo é 9 horas. Horarinho bom para segunda-feira, pro CLT, né? O CLT ama esse horário. Mas estaremos lá na torcida. E eu acredito que eu volte aqui na quinta-feira com um vídeo bem mais feliz, porque no último eu já estava feliz com o empate contra o Corinthians. Então, esse jogo contra o Vitória vai ser um grande jogo. Confio e acredito na vitória do Atlético. Sabemos que é um confronto onde o retrospecto não é muito favorável para o Atlético, afinal são 2 vitórias do Vitória e uma só do Atlético. Então, dá para reverter tudo isso e estamos aqui na torcida. E na quinta-feira a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse jogo, né? Sobre o jogo da volta, como que vai ser, mas a classificação vai vir. Estamos muito confiantes para isso. E no domingo também teremos o Brasileiro. Então, vamos que vamos, uma semana aí apertada, com bastante jogos, do jeitinho que o brasileiro gosta. E estamos aqui na torcida. Então, vamos que vamos. E na quinta eu volto com mais informações.